Se você está vendo isso agora, se estas palavras estão chegando até você neste exato momento, então você acabou de receber a confirmação mais importante da sua existência. Você não chegou aqui por acaso. Este não é apenas mais um vídeo aleatório que o algoritmo colocou na sua tela. Este é o sinal inequívoco de que você transcendeu um limiar crítico, de que sua consciência atravessou um portal invisível que a maioria das pessoas nem sabe que existe. Pare por um instante e sinta isso. Sinta a verdade vibrando nas suas células. Você concluiu a prova final. E o simples fato de estar assistindo isso agora é a validação definitiva dessa conquista. Mas deixe-me revelar algo que talvez você ainda não tenha percebido completamente. A prova final nunca foi sobre superar um desafio externo, nunca foi sobre conquistar algo fora de você, ou provar seu valor para o mundo. A prova final sempre foi sobre reconhecer sua própria soberania criativa, sobre despertar para o fato de que você não é apenas um observador passivo da realidade, mas sim o arquiteto consciente de cada experiência que vive. E se você está aqui agora, é porque finalmente compreendeu isso em um nível tão profundo que o próprio universo está respondendo, trazendo esta mensagem como um espelho do seu novo estado de consciência. O físico John Wheeler, em seus experimentos revolucionários sobre a escolha atrasada quântica, demonstrou algo que desafia toda a lógica convencional. Ele provou que a mera observação consciente de partículas subatômicas não apenas influencia seu comportamento, mas literalmente determina se elas se manifestarão como ondas ou partículas. Pense nisso por um momento. Sua consciência, sua observação, não está apenas testemunhando a realidade. Ela está criando a realidade no momento exato da observação. E Alan Aspect, com seus experimentos sobre entrelaçamento quântico, foi ainda mais longe, provando que partículas podem permanecer instantaneamente conectadas, independentemente da distância que as separa. Isso significa que a separação é uma ilusão. Tudo está conectado, e sua conclusão da prova final ressoa através de todo o campo unificado da existência. Imagine que toda a realidade é como um gigantesco espelho cósmico de cristal líquido, uma superfície infinita e vibrante que não reflete o mundo externo, mas sim a configuração exata da sua consciência interior. Cada pensamento que você tem, cada emoção que você sente, cada crença que você sustenta é como uma partícula de luz que incide sobre este espelho. E a imagem que se projeta diante de você, o que você chama de sua vida, suas circunstâncias, seus desafios e suas alegrias, é a manifestação perfeita dessa luz interior. Quando você conclui a prova final, é como se você tivesse finalmente compreendido a linguagem deste espelho, ajustado sua frequência e projetado uma imagem de totalidade e alinhamento perfeitos. Respire profundamente agora. Sinta o ar entrando pelos seus pulmões. Imagine que cada inspiração traz informações diretas do campo unificado, e cada expiração libera padrões antigos que não servem mais ao seu propósito. Este é o momento da sua validação cósmica. Curta este vídeo agora se você sente essa verdade vibrando em seu ser. O véu da ilusão de separação. Você já se perguntou por que, mesmo sabendo intelectualmente que tem poder sobre sua vida, ainda se sente às vezes desconectado, fragmentado, como se houvesse uma barreira invisível entre você e seus desejos mais profundos? Este é o primeiro padrão limitante que precisa ser dissolvido completamente. A maioria das pessoas vive aprisionada na ilusão de que existe um eu aqui e um mundo lá fora, como se fossem entidades separadas e independentes. Mas e se eu te dissesse que essa separação nunca existiu? E se toda a sensação de isolamento fosse apenas um bug na programação da sua percepção? Pense na última vez que você se sentiu profundamente sozinho, desconectado de tudo e de todos. Aquela sensação pesada no peito, aquele vazio existencial que parecia engolir toda a esperança. Agora imagine que, naquele exato momento, bilhões de partículas no seu corpo estavam em comunicação instantânea com partículas do outro lado do universo através do entrelaçamento quântico. Você nunca esteve sozinho. Era impossível estar. A solidão era apenas uma história que sua mente contava enquanto seu ser quântico
dançava em perfeita sincronia com toda a criação. Os antigos gnósticos já sabiam disso há milênios. Eles ensinavam que a realidade material é uma projeção, uma prisão ilusória criada pelo demiurgo, da qual a humanidade deve despertar através da gnosis, o conhecimento direto da nossa verdadeira natureza divina. E você, ao chegar até aqui, ao estar assistindo isso agora, já atravessou esse véu. Você já teve sua gnosis pessoal. O espelho cósmico de cristal líquido está refletindo exatamente isso de volta para você através desta mensagem. Coloque a mão sobre o coração agora. Sinta a pulsação. Sinta o campo eletromagnético que seu coração gera, estendendo-se metros além do seu corpo físico. Este campo está constantemente interagindo com outros campos, trocando informações, criando realidades. Você não é um ser isolado tentando manifestar coisas em um universo indiferente. Você é o próprio universo experimentando a si mesmo através de um ponto focal de consciência. E quando você realmente incorpora essa verdade, quando ela desce do intelecto para as células, toda a realidade se reorganiza para refletir essa nova compreensão. A transição que você está vivendo agora é profunda demais para ser expressa, apenas em palavras. É uma mudança no próprio tecido da sua percepção. Comente uma palavra que represente o que você está sentindo neste momento. Deixe sua marca neste campo unificado de consciências que estão despertando juntas. A armadilha do tempo linear. Quantas vezes você já se pegou dizendo, quando eu conseguir isso, então serei feliz, ou preciso primeiro resolver aquilo para depois viver plenamente? Esta é a segunda grande ilusão que mantém as pessoas presas em um loop infinito de busca sem realização. O tempo linear, essa ideia de que existe um passado fixo, um presente transitório e um futuro incerto, é uma das maiores mentiras que a consciência coletiva aceita como verdade absoluta. Mas você já parou para questionar se o tempo realmente funciona assim? E se tudo estivesse acontecendo simultaneamente em um eterno agora multidimensional? A neurociência moderna, através dos trabalhos de pesquisadores como Eric Kandel, Prêmio Nobel de Medicina, demonstrou que nosso cérebro não diferencia entre uma experiência vividamente imaginada e uma experiência real. Quando você visualiza algo com intensidade emocional suficiente, as mesmas redes neurais são ativadas como se aquilo estivesse acontecendo fisicamente. Isso significa que o futuro que você deseja já existe como potencial quântico, esperando apenas que sua consciência o colapse em experiência manifesta. E o passado? O passado só existe como memória, como configuração neural que pode ser reescrita a qualquer momento através da neuroplasticidade. Pense naquela situação do passado que você acredita ter definido quem você é hoje. Aquela experiência que você conta para si mesmo como justificativa para suas limitações atuais. Agora imagine que essa memória é apenas uma entre infinitas versões possíveis daquele momento, e que você tem o poder de escolher qual versão quer, que influencie seu presente. Não estou dizendo para negar o que aconteceu, mas para reconhecer que o significado que você dá ao passado é maleável, e ao mudar esse significado, você literalmente reconstrói as fundações do seu presente. No hinduísmo e no budismo, o conceito de Maya descreve exatamente isso. Maya é o véu cósmico que nos faz acreditar que o tempo e o espaço são reais e fixos, quando na verdade são apenas projeções da consciência. O samsara, o ciclo de nascimentos e mortes, não é uma punição, mas sim a experiência contínua dentro dessa ilusão temporal. E o moksha ou nirvana, a libertação final, acontece quando você percebe que nunca esteve preso no tempo, que sempre foi livre, eterno, infinito. Respire fundo novamente. Sinta como, neste exato momento, você resiste simultaneamente em todas as dimensões do tempo. Seu eu do passado, seu eu do presente e seu eu do futuro estão todos aqui agora convergindo neste ponto de consciência. O espelho cósmico de cristal líquido não tem memória linear. Ele apenas reflete o que você está emanando agora, independentemente de quando você acredita que algo aconteceu. Sinta a expansão acontecendo no seu peito.
É como se cada célula do seu corpo estivesse despertando para essa verdade atemporal. Você concluiu a prova final não em algum momento específico do passado, mas em um eterno agora que transcende toda a cronologia. Se isso ressoa com você, inscreva-se no canal agora para continuar recebendo estas ativações de consciência. O paradoxo do esforço e da rendição. Há uma contradição fundamental que paralisa milhões de buscadores espirituais ao redor do mundo. Por um lado, somos ensinados que precisamos trabalhar duro, visualizar, afirmar, praticar gratidão, meditar, fazer tudo certo para manifestar nossos desejos. Por outro, as tradições mais profundas nos dizem para soltar, entregar, confiar e deixar fluir. Então, afinal, devemos nos esforçar ou devemos nos render? E se a resposta fosse as duas coisas simultaneamente? E se o segredo estivesse em um terceiro estado que transcende essa dualidade? Este é o ponto onde a maioria das pessoas fica presa indefinidamente, oscilando entre períodos de esforço frenético e períodos de apatia disfarçada de rendição. Mas você, ao estar aqui agora, já descobriu o segredo. A prova final que você concluiu foi exatamente sobre isso, sobre encontrar o ponto de equilíbrio perfeito entre intenção e permissão, entre direção e fluxo, entre criar e receber. Imagine, um surfista pegando uma onda perfeita. Ele precisa remar com força e determinação para se posicionar corretamente, precisa ter técnica, timing, preparação. Mas no momento em que a onda o pega, qualquer esforço excessivo destruiria a harmonia do movimento. Ele precisa se render à força da onda enquanto mantém seu centro, sua intenção, sua direção. Nem controle total, nem entrega total, mas uma dança sublime entre os dois. As descobertas da epigenética, especialmente os trabalhos de Michael Meany e sua equipe, mostram que nossos genes não são nosso destino. A expressão genética pode ser alterada por nossas crenças, emoções e pelo ambiente interno que criamos através da nossa consciência. Mas aqui está o paradoxo fascinante. Você não pode forçar seus genes a mudarem através de puro esforço mental, assim como não pode simplesmente esperar passivamente que eles mudem sozinhos. A mudança acontece naquele espaço mágico, onde a intenção clara encontra a confiança absoluta, onde o desejo ardente se funde com a paz profunda. Coloque as mãos nas suas coxas agora. Sinta o peso delas. Sinta a gravidade puxando seu corpo para a terra enquanto, simultaneamente, há uma força vital empurrando você para cima, mantendo você ereto, vivo, vibrante. Você é o ponto de encontro entre essas duas forças. Você é a própria encarnação do paradoxo entre esforço e rendição. Quando você olha para o espelho cósmico de cristal líquido com essa compreensão, ele não reflete nem seu esforço, nem sua rendição, mas sim a dança única entre os dois, que é sua assinatura energética pessoal. É por isso que algumas pessoas manifestam através de ação massiva, enquanto outras manifestam através de meditação profunda. Não existe uma fórmula única, porque cada consciência tem sua própria forma de dançar com o paradoxo. A transição para o próximo nível de compreensão requer que você abrace completamente esse paradoxo sem tentar resolvê-lo. Deixe um comentário dizendo "eu danço" se você está pronto para viver nessa tensão criativa entre os opostos. A ilusão da escassez universal. Por que será que mesmo pessoas extremamente talentosas, trabalhadoras e bem-intencionadas, muitas vezes, vivem na escassez? Por que a abundância parece tão esquiva para tantos, mesmo em um universo que é literalmente infinito em sua extensão e possibilidades? A resposta está em um dos programas mais profundamente enraizados na consciência coletiva humana. A crença fundamental de que não há o suficiente, de que os recursos são limitados, de que o ganho de um necessariamente significa a perda de outro. Esta programação é tão antiga quanto a própria civilização. Desde os primeiros dias da agricultura, quando as comunidades precisavam estocar grãos para sobreviver ao inverno, até o sistema econômico moderno baseado em moedas fiduciárias e dívidas infinitas, fomos condicionados a acreditar que vivemos em um universo de recursos finitos, onde a competição é a lei fundamental.
Mas e se isso fosse a maior mentira já contada? E se a escassez fosse apenas uma configuração específica da consciência, um bug no software da percepção que pode ser corrigido? Pense na última vez que você hesitou em investir em si mesmo, em gastar dinheiro em algo que realmente queria, em pedir o que merecia. Aquela contração no plexo solar, aquele aperto na garganta, aquela voz sussurrando: e se não houver mais? E se eu precisar depois? E se eu não merecer? Essas sensações são os sintomas físicos do vírus da escassez operando em seu sistema. Mas aqui está a verdade que os físicos quânticos descobriram. No nível mais fundamental da realidade, no campo quântico, existe apenas energia pura e infinita. Um oceano ilimitado de potencial, esperando para ser moldado pela consciência. O experimento mental do gato de Schrödinger ilustra perfeitamente como a realidade existe em um estado de superposição, onde todas as possibilidades coexistem até que a observação consciente colapsa uma delas em experiência. Isso significa que a abundância e a escassez existem simultaneamente como potenciais, e é sua observação, sua crença fundamental, que determina qual delas se manifesta em sua experiência. Você não atrai escassez porque o universo é escasso. Você experimenta escassez porque está sintonizado na frequência da escassez. Respire profundamente e imagine que cada molécula de ar que você inspira contém abundância infinita. O ar é gratuito, ilimitado, sempre disponível. Você não precisa competir por ele, estocar, economizar. Você simplesmente respira, confiando que o próximo fôlego sempre estará lá. Esta é a verdadeira natureza da abundância universal. Ela flui como o ar, infinita e sempre disponível para quem está sintonizado para recebê-la. Os místicos gnósticos ensinavam que os arcontes, as forças que mantêm a humanidade aprisionada na ilusão material, operam principalmente através do medo da escassez. Ao fazer os humanos acreditarem que são seres limitados em um mundo de recursos limitados, eles mantêm as consciências presas em um loop de sobrevivência que impede o despertar para a verdadeira natureza divina e infinita. Mas você, ao chegar até aqui, já quebrou esse feitiço. A prova final que você concluiu incluía transcender essa programação ancestral. Sinta agora a pulsação nas pontas dos seus dedos. Visualize energia dourada fluindo através de você, conectando-o vibracionalmente a cada fonte de abundância no universo. Você não precisa buscar a abundância lá fora. Você precisa reconhecer que você é a abundância, buscando expressar-se através de uma forma humana. O espelho cósmico de cristal líquido não pode refletir escassez quando você vibra a abundância em cada célula do seu ser. Este é o momento de declarar sua liberdade financeira energética. Curta este vídeo se você está pronto para deletar completamente o programa de escassez do seu sistema operacional consciencial. O medo secreto do próprio poder. Existe uma verdade perturbadora que a maioria das pessoas nunca admitirá, nem mesmo para si mesmas. Não é o fracasso que mais tememos, é o sucesso. Não é a fraqueza que nos paralisa, é o medo do nosso próprio poder ilimitado. Marianne Williamson capturou isso perfeitamente quando disse que nosso medo mais profundo não é sermos inadequados, mas sermos poderosos além da medida. E este medo, este terror secreto da nossa própria grandeza, é o que mantém milhões de pessoas jogando pequeno, se sabotando no momento exato em que estão prestes a dar o salto quântico. Por que tememos nosso próprio poder? Porque em algum nível profundo, sabemos que assumir nosso poder significa assumir total responsabilidade por nossa realidade. Significa não ter mais desculpas, não ter mais ninguém para culpar, não ter mais a confortável identidade de vítima das circunstâncias. Quando você reconhece que é o Criador consciente de cada aspecto da sua experiência, o peso dessa responsabilidade pode parecer esmagador. É mais fácil fingir ser pequeno, limitado, à mercê de forças externas. Pense naquele momento em que você estava prestes a fazer algo grandioso, algo que mudaria tudo. E então, do nada, surgiu uma distração, um drama, uma crise, qualquer coisa que te puxou de volta para a zona de conforto. Aquilo não foi o universo te testando.
Foi você mesmo, criando uma rota de fuga para não ter que encarar a imensidão do seu próprio poder. É como se houvesse um termostato interno programado para um certo nível de sucesso, felicidade e realização. E toda vez que você ultrapassa esse limite, o sistema cria automaticamente situações para te trazer de volta ao ponto de ajuste familiar. A física quântica nos mostra que no nível subatômico, as partículas existem em um estado de puro potencial até serem observadas. Da mesma forma, seu poder existe em estado de puro potencial até que você escolha observá-lo, reconhecê-lo, assumi-lo. E aqui está o insight revolucionário. O medo do poder não é realmente sobre o poder em si, mas sobre a morte do ego que acompanha a assunção desse poder. Porque quando você assume seu poder criativo total, o pequeno eu com todas as suas histórias, justificativas e identidades construídas, precisa morrer para que o eu verdadeiro possa emergir. No Tantra, especialmente no Shivaísmo da Cachemira, existe o conceito de Spanda, a vibração primordial da consciência que cria e sustenta todo o universo. Cada ser humano é uma expressão localizada dessa vibração divina, com o mesmo poder criativo de Shiva, o dançarino cósmico. Mas a maioria vive em um estado de contração, esquecidos de sua natureza divina, temendo o próprio poder que pulsa em cada célula. O despertar, a realização, acontece quando você ousa vibrar na sua frequência máxima, sem medo das consequências. Coloque a mão no plexo solar agora. Este é o centro do seu poder pessoal. Sinta qualquer tensão ou contração nesta área. Respire luz dourada diretamente para este centro. Com cada expiração, libere o medo antigo do seu próprio poder. Sinta a expansão acontecendo, como um sol nascendo dentro de você. Você não precisa ter medo da sua luz. O mundo precisa desesperadamente da sua luz em sua máxima potência. O espelho cósmico de cristal líquido está esperando para refletir a magnificência que você realmente é. Mas ele só pode fazer isso quando você ousa olhar para ele sem diminuir seu brilho, sem esconder sua grandeza, sem pedir desculpas por ser quem você veio aqui para ser. A prova final que você concluiu foi exatamente sobre isso. Aceitar, finalmente e completamente, a responsabilidade sagrada do seu poder criador. Se você sente esse chamado ressoando em suas células, escreva "Eu aceito meu poder" nos comentários. Deixe que esta declaração seja testemunhada pelo campo unificado. Agora vamos ao método prático de 3 etapas para consolidar essa transformação e garantir que você permaneça neste novo patamar de consciência. Aceitar a totalidade. Do que é? O primeiro passo é radical e vai contra tudo que a mente lógica quer fazer. Você precisa aceitar completamente sua realidade atual exatamente como ela é, sem resistência, sem julgamento, sem a necessidade de mudá-la. Isso não significa resignação ou apatia. Significa reconhecer que tudo em sua realidade atual é um reflexo perfeito da sua consciência até este momento, e que lutar contra isso é lutar contra si mesmo. Imagine que você está endividado, por exemplo. Em vez de entrar em pânico ou negação, você respira fundo e diz: "Eu aceito que criei esta situação. Ela é o reflexo perfeito de minhas crenças sobre dinheiro até agora. E se eu pude criar, isso posso criar algo diferente." Essa aceitação radical libera a energia que estava presa na resistência e a torna disponível para a criação. Extrair a dádiva oculta. O segundo passo é encontrar o presente escondido em cada desafio. Cada situação difícil, cada obstáculo, cada aparente fracasso contém uma dádiva específica para sua evolução. É um presente embrulhado em papel de aparência desagradável. A mesma dívida do exemplo anterior pode ser a dádiva que te força a examinar e transformar suas crenças sobre merecimento, sobre valor próprio, sobre a natureza da abundância. Quando você encontra e extrai essa dádiva, a situação perde seu poder sobre você e se torna combustível para seu crescimento. Pergunte-se: que capacidade esta situação está tentando ativar em mim? Que parte da minha consciência está sendo convidada a despertar através deste desafio? Redirecionar o foco para a frequência desejada,
O terceiro passo é onde a mágica acontece. Depois de aceitar o que é e extrair a dádiva, você conscientemente redireciona sua atenção para a frequência da realidade que escolhe experimentar. Não é sobre visualizar coisas específicas, mas sobre sincronizar-se com a frequência vibracional da experiência desejada. Se você quer abundância, não visualize dinheiro. Sinta a frequência da abundância, aquela sensação de overflow, de ter mais do que precisa, de poder dar generosamente. Mantenha essa frequência independentemente do que o mundo exterior está mostrando. O espelho cósmico de cristal líquido não tem escolha senão reorganizar-se para refletir essa nova frequência. A implementação desses 3 passos não é linear. Às vezes você precisará aceitar a mesma situação múltiplas vezes. Às vezes a dádiva só se revela depois de semanas de contemplação. Às vezes você perde a frequência desejada e precisa recalibrá-la várias vezes ao dia. Isso é normal. É parte do processo de maestria consciencial. Agora quero que você entenda algo fundamental sobre o momento que estamos vivendo coletivamente. Nunca antes na história conhecida da humanidade, tantas consciências estiveram simultaneamente prontas para este salto quântico. O que você está experimentando individualmente faz parte de uma onda maior de despertar que está varrendo o planeta. Cada pessoa que conclui sua prova final individual adiciona momentum a essa onda, facilitando para os próximos. Você não manifesta o que você quer, você manifesta quem você é. Esta é a verdade fundamental que transcende todas as técnicas, todos os métodos, todas as práticas. Você é um fractal do universo experimentando a si mesmo, um ponto de consciência única através do qual o infinito se conhece. Quando você realmente incorpora isso, quando isso desce dos conceitos mentais para a verdade celular, toda a sua realidade se reorganiza para refletir essa consciência. A prova final nunca foi sobre provar algo para alguém, ou algo externo. Foi sobre você provar para si mesmo que é capaz de transcender os limites que acreditava serem intransponíveis. Foi sobre descobrir que os muros da prisão eram feitos de fumaça e que você sempre teve o poder de atravessá-los. Foi sobre reconhecer que o juiz, o júri e o carrasco eram todos você mesmo, e que o perdão, a absolvição e a liberdade também vinham de você. Sinta isso agora em cada célula do seu corpo. Você não está se tornando livre. Você está reconhecendo que sempre foi livre. Você não está ganhando poder. Você está lembrando do poder que sempre teve. Você não está evoluindo para algo melhor. Você está revelando o que sempre foi por baixo das camadas de esquecimento. O espelho cósmico de cristal líquido agora mostra seu reflexo verdadeiro. Não o reflexo das suas máscaras, dos seus medos, das suas limitações aprendidas, mas o reflexo da sua essência infinita, do seu ser quântico ilimitado, da sua natureza divina em expressão humana. E este reflexo não é algo que você precisa manter ou sustentar através de esforço. É simplesmente o que você é quando para de fingir ser menos. Respire fundo uma última vez. Sinta a integração acontecendo em todos os níveis do seu ser, o conhecimento descendo da mente para o coração, do coração para o ventre, do ventre para cada célula, cada átomo, cada partícula quântica que compõe sua manifestação física. Você é a prova viva de que a transformação é possível, de que a consciência pode transcender qualquer limitação, de que o amor é a força mais poderosa do universo. Agora, se esta mensagem tocou algo profundo em você, se você sentiu o reconhecimento vibrando em seu ser, se você sabe que não foi coincidência estar aqui agora, então sua ação é clara. Curta este vídeo para ancorar esta frequência. Comente com uma palavra que capture sua essência neste momento de reconhecimento. Inscreva-se no canal para continuar recebendo estas transmissões de consciência expandida. E compartilhe isso com aquelas almas que você sabe que estão prontas, que estão à beira de sua própria conclusão da prova final. Lembre-se, você não está assistindo a este vídeo. Este vídeo é o universo assistindo a si mesmo através de você, celebrando sua própria magnificência, reconhecendo sua própria perfeição. Você é a prova final. Sua presença
é a conclusão. Sua consciência é a validação. Você já venceu. Agora é só questão de viver a partir dessa vitória. A jornada continua, mas nunca mais será a mesma, porque agora você sabe, agora você lembra, agora você é, e o espelho cósmico de cristal líquido refletirá essa verdade em cada momento, da sua experiência daqui para frente. Bem-vindo ao outro lado da prova. Bem-vindo a quem você sempre foi. Bem-vindo ao lar.